Quero cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, as irmãs da igreja de Batatais, a irmã Nilva, que nos formulou esse convite, fomos indicados pela missionária Sandra. Eu me chamo missionária Jennifer, congrego na Assembleia de Deus Missão Betel, presidida pelo meu esposo, pastor Júlio César, e nós somos aqui de São Paulo, inclusive ele já deixou a paz do Senhor para vocês. Irmãs, eu quero que vocês se sintam abraçadas por essa mensagem e por mim. Deus abençoe vocês, Deus abençoe muito. Embora eu não conheça vocês, mas através desse vídeo eu estou aí pertinho de vocês, compartilhando esse texto da palavra de Deus, e para mim é um privilégio fazer menção da palavra do Senhor. Vamos lá? O nosso texto está em Atos capítulo 16, versículo 25 e 26. Diz assim o texto: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e a corrente de todos se soltaram. Esse texto vai nos falar de uma viagem missionária do apóstolo Paulo e vai nos dizer que ele ia pregar na Ásia, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo, que o mandou para Filipos, uma cidade macedônica. O que eu acho interessante é que a vontade de Paulo era ir para a Ásia, mas a vontade de Deus era que ele fosse para a Macedônia, em Filipos. Paulo, ele teve aqui 3 coisas. Primeiro, ele pediu direção a Deus. Segundo, ele teve sensibilidade para ouvir o que Deus queria. E terceiro, ele teve obediência. Olhe para o texto que vai dizer que ele queria ir para a Ásia. E quantas das vezes nós também queremos algo, mas a vontade de Deus é outra. E nós temos que ter sensibilidade para entender a vontade de Deus, para entender o que Deus quer. E muitas das vezes nós não fazemos isso, nós não oramos antes para pedir uma direção para Deus. Às vezes Deus fala, mas nós não temos sensibilidade para ouvir, porque não é o que nós queremos ouvir. E muitas das vezes nós ouvimos, mas não obedecemos, porque não é a nossa vontade. Mas aqui o texto está nos ensinando a pedir direção ao Senhor, a ter sensibilidade para aceitar a vontade de Deus e obedecer o que Deus tem para nós. E eu quero profetizar para a sua vida, irmã, que você está recebendo através desse texto, através dessa mensagem, uma direção do Senhor. Seja sensível, ouça o que Deus quer para você e tenha obediência. E aonde você colocar as suas mãos vai ser abençoado. Aonde você colocar as plantas dos seus pés vai ser abençoado, porque a bênção do Senhor estará com você. Paulo, ele foi para a Macedônia, e quando ele chega ali em Macedônia, ele já encontra uma mulher chamada Lídia, prega para ela, fala sobre Jesus. E Lídia é salva, ela convida Paulo, juntamente com Silas, que estava com ele, para ir para a casa dela. E quando chega lá, toda a sua família também foi salva. Olha como é bom você estar na direção de Deus. As coisas acontecem, as coisas fluem, a bênção do Senhor estará com você. E quando isso acontece, quando Lídia é salva, o texto vai nos dizer que há um obstáculo aí, que surge no meio do caminho, que é uma moça endemoniada. No versículo 16 ao 18, vai nos dizer que tem uma moça que está endemoniada, que ela dava lucro para os seus senhores. E aquela mulher olhava para Paulo e dizia: ali vai o homem de Deus. Ali vai o homem de Deus. Todas as vezes que Paulo passava, aquela mulher dizia: ali vai o homem de Deus. Ela falava mentira? Não. Ela falava verdade. Mas eu aprendo com isso que nem tudo que parece é.
porque aquela mulher estava endemoniada. Não era Deus que falava, era o demônio que estava na vida daquela mulher que adivinhava. Então eu aprendo com isso que nós não podemos olhar para a aparência, que nós não podemos ir por aquilo que aparentemente parece que é, porque nem tudo que parece que é, de fato é. Mas uma coisa maravilhosa acontece aqui. Quem tem o Espírito Santo de Deus não se engana. Quem tem o Espírito Santo de Deus não é enganado. Paulo olhava para aquela mulher e sabia que o que falava na boca dela não era de Deus. E o Senhor fala através desse texto, dessa parte aqui conosco, que muitas das vezes o inimigo ele vem para nos enganar, para querer nos tirar do foco, tirar o nosso objetivo, o que Deus tem para nós. Era isso. Aquela mulher estava ali para atrapalhar o propósito. E ela veio para enganar, mas Paulo tinha o Espírito Santo de Deus, não se deixou ser enganado por aquela mulher. Ele olha e fita os olhos naquela mulher e repreende aquele demônio que está na vida dela e diz: sai em nome de Jesus, espírito imundo dessa mulher. Imediatamente aquela mulher ela foi liberta. Imediatamente aquela mulher ficou sã. E eu quero dizer para você, irmã, em nome de Jesus você não ficará enganada, porque o Espírito Santo de Deus está te dando direcionamento, o Espírito Santo de Deus está te dando discernimento para que você possa entender o que é e o que não é, e você não ficará enganada, em nome de Jesus. Quando Paulo expulsa o demônio daquela mulher, o texto vai nos dizer que como ela lucrava para os seus senhores, eles se iraram contra Paulo e Silas, disseram: ele está atrapalhando o nosso negócio. Eles pegaram, espancaram a ele. Espancaram Paulo e Silas e atiraram eles num cárcere. E prenderam os seus pés e prenderam as suas mãos. Mas eles não puderam calar a sua voz. Aleluia, louvado seja Deus. Mas olha que interessante. Horas antes eles tinham acabado de dar fruto. Lembra de Lídia e toda a sua família foi salva. E algumas horas depois, ele já estava sendo espancado. Estavam sendo presos injustamente. E será que eles questionavam? Será que em algum momento eles questionaram e disseram: mas será que era da vontade de Deus então nós estarmos aqui? Porque nós demos fruto, sim, demos fruto, mas olha o que acabou de acontecer. Será que eles questionavam a vontade do Senhor? Não, em momento nenhum eles questionavam, sabe por quê? Porque eles sabiam em quem eles criam. Eles sabiam quem tinha enviado a eles aquele lugar. Eles sabiam que Deus estava com eles. Eles sabiam e tinham certeza que o Senhor estava com eles. Então, em momento algum, eles questionavam o que estava acontecendo. Eles estavam entendendo e tinham a certeza que Deus estava com ele. E talvez você esteja nessa questão. Talvez você esteja aí questionando por um momento que você está vivendo. Talvez você esteja questionando: meu Deus, mas foi a vontade do Senhor e por que está acontecendo isso? Preste atenção. Existem coisas na nossa vida que acontecem que nós procuramos com nossas mãos, mas existem coisas que é vontade permissiva de Deus que nós venhamos passar. Mas tudo é para a glória de Deus, é para a glória do Senhor, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Foi o que aconteceu aqui nessa passagem. E eles se recusaram que aquela situação que eles estavam vivendo determinassem a sua atitude. Eles estavam vivendo um momento de turbulência, de dificuldade, de perseguição, de problemas, mas eles estavam entendendo que fazia parte do plano perfeito de Deus. Deus tem um plano perfeito. Deus não erra. Ele sabe o que faz. E Ele sabe também em quem confiar. E Ele confiou em você.
E tenha certeza no nome de Jesus que o Senhor está com você e que Ele está na direção de todas as coisas e que o nome do Senhor será glorificado em tudo isso que você está passando. Em nome de Jesus eu profetizo a força do Senhor para você agora. Eu profetizo que o Espírito Santo de Deus, Ele está indo aí, Ele está aí pertinho de você. E Ele está te fortalecendo através dessa mensagem, está dizendo para alguém que está me ouvindo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia, Jesus. O que eles fizeram mediante essa situação? Eles adoraram. Eles adoraram em meio à dor. Eles adoraram em meio ao sofrimento que eles estavam vivendo. Estava doendo, eles estavam feridos, mas eles estavam orando e eles estavam adorando. O texto nos diz que um olhou para o outro e diz: vamos cantar? Vamos orar? E um orava e o outro cantava. Sempre Deus vai colocar alguém no seu caminho para te abençoar. Assim como Ele me colocou agora aqui para te trazer esse texto, para falar com você. Olha como o amor de Deus é grande pelas nossas vidas. Ele não vai te deixar desamparado e desamparada. Aleluia, eu sinto Deus aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eles oravam e eles cantavam ao Senhor. Quem sabe eles cantavam o Salmo 40. Eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim. Ele ouviu o meu clamor. Ele me tirou do encharco de lodo. Ele firmou os meus pés sobre a rocha. Não sei o que eles cantavam, mas eles tinham a certeza. Enquanto eles cantavam, enquanto eles adoravam, o Senhor estava anestesiando aquela dor. Enquanto eles oravam, enquanto eles cantavam, eles estavam sendo curados. Enquanto eles oravam, enquanto eles cantavam, eles estavam sendo ali abençoados pelo Senhor Jesus. O Senhor estava anestesiando aquele sofrimento, estavam fortalecendo a vida deles. E diz o texto da palavra de Deus que eles, naquela prisão, tinha mais pessoas presas ali. Porque vai dizer o texto que os outros presos escutavam eles cantando e eles orando. Os outros presos ouviam. Sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que eles estavam ali dando testemunho de servos do Senhor. Eles estavam dando testemunho de vida. Ei, você não precisa falar. Você não precisa falar. As suas atitudes têm falado muito mais a respeito de você, do que Deus é e do que Deus tem feito. E muitas pessoas estão sendo alcançadas através do seu testemunho. Quem olha para você diz: meu Deus do céu, como ela aguenta, como ele aguenta. É o Espírito de Deus que está com você. Então era um testemunho de vida vivo ali, que estava acontecendo naquela prisão. O texto vai nos dizer que quando eles oravam e quando eles cantavam, houve um terremoto tão grande naquele lugar. E aquele carcereiro que estava ali ficou desesperado porque ele nunca viu algo daquele jeito acontecer. Diz que houve um terremoto tão grande que estremeceu aquela prisão, que abalou aquele lugar. O carcereiro ficou desesperado porque pensou que Paulo e Silas iam fugir, porque diz que a prisão de todos foram soltas. Mas eles não fugiram quando aquele terremoto aconteceu. Preste bem atenção. Muitas das vezes Deus vai ter que sacudir. Deus vai ter que dar uma balançada. Mas é um terremoto de Deus. É o terremoto da parte do Senhor que está acontecendo. É para benefício. É para honra. É para glória. É para o louvor e adoração do nome do Senhor Jesus. Então muitas das vezes o Senhor tem que abalar as estruturas. Muitas das vezes o Senhor vai sacudir, mas é um terremoto da parte do Senhor. E o terremoto da parte de Deus, Ele coloca tudo que está fora do lugar, Ele coloca no lugar, Ele reestabelece todas as coisas, Ele sabe o que faz.
E houve um terremoto tão grande naquele lugar que abalou os alicerces da prisão, diz o texto. E sabe o que aconteceu? Já estou caminhando para o final. Aquele carcereiro, vendo a glória de Deus naquele lugar, ele disse: o que eu faço para ser salvo? Paulo olha para ele cheio do Espírito Santo de Deus e diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, Jesus. Aquele carcereiro levantou as mãos. Eu acredito que ele se derramou, dobrou o joelho e disse: eu quero, eu aceito, eu quero viver isso na minha vida. Aleluia, Jesus. Tem um propósito de Deus. O que você está vivendo tem salvação para tua casa, tem salvação para tua família, tem salvação aí. Aleluia, Jesus. Tudo isso aconteceu nesse texto, tudo isso, toda essa direção que Deus fez, que Deus mudou, que Deus aconteceu aqui na vida de Paulo e Silas era porque aquele carcereiro precisava ser salvo. Aleluia, Jesus. E ele foi salvo. E a sua família também foi salva, porque aceitou o Evangelho, aceitou a Jesus e quis viver isso que Paulo e Silas estavam vivendo. Eles também queriam viver esse sobrenatural de Deus, eles também queriam viver. O carcereiro foi salvo, o propósito foi cumprido para a glória de Deus. E depois de tudo isso, sabe o que aconteceu? O carcereiro ainda lavou, ainda cuidou dos ferimentos de Paulo e Silas. Sabe por quê? Porque quem vive esse sobrenatural de Deus é grato. Nós temos que ter gratidão pela pessoa que Deus colocou na nossa vida para nos abençoar. E temos que ter gratidão com Deus. Gratidão é tudo. Seja grato. Seja grato pela vida do seu pastor. Seja grato pela vida da sua líder. Seja grato pela vida de quem está abençoando a sua vida. Seja grato a Deus por tudo. Ele foi grato ao Senhor. E tudo tem um tempo de falar. Eu vou encerrar aqui, irmãs. Tudo tem um tempo de falar. É tão bom falar de Jesus, né, que a gente não quer parar. Mas Eclesiastes capítulo 3 vai nos dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Quem era Paulo e Silas? Eles eram cidadãos romanos. Mas existe um tempo para todas as coisas, inclusive para falar. Principalmente pra gente que é mulher, né, que gosta de falar. Existe um tempo para nós falarmos. Existe um tempo certo. A palavra certa no tempo certo é êxito, é abençoado. Temos que ter a palavra certa na hora certa. E no momento certo, Paulo olhou e disse: nós somos cidadãos romanos. O que aconteceu? O mesmo juiz que colocou ele dentro da prisão foi o mesmo que foi lá pessoalmente e disse para eles: vocês estão livres, nos perdoem e vá em paz. Mas o propósito do Senhor foi cumprido. Eu quero orar agora por você e que você venha viver o propósito do Senhor. Que você venha receber essa força da parte de Deus, essa mensagem da parte do Senhor para a tua vida. Espírito Santo, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, pelo privilégio de abençoar a vida dessas irmãs através dessa palavra. Que teu Espírito Santo venha falar muito mais ao coração delas. Senhor, que o Senhor venha abençoar essa irmã, abençoa a sua família, abençoa o seu esposo, abençoa os seus filhos, abençoe, Senhor, esse ciclo de oração, Senhor, que está aí na luta, orando, buscando ao Senhor, cada uma nos seus lares. Eu abençoo a vida delas em nome de Jesus. Receba o abraço do Espírito Santo de Deus. É um abraço caloroso que você precisa. Receba o abraço caloroso do Espírito Santo de Deus aí no seu lar, em nome de Jesus. Eu quero já agradecer a minha oportunidade. Não sei se pode bater palma, que é o nosso costume aqui, tá? Mas Deus abençoe vocês. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Estou me sentindo aqui na igreja. E que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Em nome de Jesus. Um abraço, irmã Nilva. E um abraço a todas vocês. Deus abençoe.